Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais de quem faz acontecer. Por trás de todo CNPJ de sucesso, existe um CPF que nunca desistiu. Eu sou a Priscila Criste e antes da gente mergulhar nessa jornada incrível de uma pessoa assim, de muita garra, muita resistência, uma convidada de honra, eu agradeço aos nossos patrocinadores oficiais, a FTP Contábil, você que precisa aí de uma redução tributária, ficar preparado para a reforma tributária, conte com a FTP, a Vértice, que é referência no mercado imobiliário, ela faz áreas, regularizações diárias, e a N Formatos, que é a tapeçaria na medida certa, para você ter algo na sua casa com qualidade e excelência. Então vamos lá. Essa convidada, ela tem por missão aliar uma gestão eficiente com proximidade humana e transparência, com foco na valorização patrimonial e no bem-estar coletivo. Ela fala que empreender é desafiador, mas com propósito, coragem e apoio, tudo é possível. Seja muito bem-vinda, Patrícia! Prazer, Pri, estar aqui. Obrigada, viu? Uma honra estar aqui com você. É verdade, a Patrícia aqui já foi a minha vizinha de prédio. Já. Nos conhecemos aí, eu tô, o quê? 10 anos? 10 anos. 10 anos? Isso. Então, 10 anos que a gente se conhece, eu conheço bem a trajetória de vida dela, vi, assim, etapas, vi o crescimento, vi toda a evolução. A gente sempre teve ela como uma mulher forte, guerreira, destemida, porque hoje no universo masculino, ter uma mulher com postura firme é complicado, é para poucas. E hoje você inspira as mulheres trazendo todo esse empoderamento, esse empreendedorismo com raça, tem construído um legado, tem deixado assim algo grandioso para sua família e é uma honra te receber. Muito obrigada, viu? De coração. Eu que agradeço o convite. E agora eu quero saber quem é que está por trás da marca, quem é a Patrícia? Bom, a Patrícia é mãe, né? Esposa, antes de tudo, né? Tem uma vida aí, né, de bastante esforço para chegar, né, nessa questão do empreendedorismo. Para mim foi uma luta todos os anos, por isso que eu falo que é um desafio, não é fácil. É você virar a sua chave do CLT e descobrir que você vai empreender e não foi um projeto. Eu não criei, assim, um projeto e vou fazer, né? Eu falo que tudo tem... Toda a história já está escrita, basta a gente correr atrás. E a minha, num determinado momento, eu parei por um problema de saúde, eu me afastei, né, do trabalho. E eu já estava um pouquinho envolvida, né, no meu mundo condominial. E passei esse período estudando e de um momento para o outro, por isso que eu falo que a gente depende de apoio. Se você tem apoio, você tem tudo. A minha família me apoiou muito. Meu marido comprou a minha ideia, porque, imagina, né? Você tem querendo ou não, em algum momento você acha que o CLT você tá seguro, Sim. Né? Então você tem aquela... E eu falei para ele, olha, eu quero empreender, eu quero... Né, eu não vou voltar, até era por uma questão de saúde, por isso que eu tinha esse movimento naquele momento na minha vida, porque eu precisava mudar a minha rotina. E eu falei para ele, olha, eu gosto muito de vir da área financeira, então, para mim, aquele mundo, né, e condomínio, eu tenho... Praticamente, eu falo assim, fora lidar com pessoas, envolve muita questão financeira, a gente cuida do dinheiro dos outros, né? E aí eu falei para ele, olha, eu acho que é uma boa oportunidade, eu estudei, fiz especialização, tá, vou criar coragem e fui e enfrentei. O empreendedorismo. O empreendedorismo. E já tinha alguém na família que empreendia? Assim, eu vim de uma família muito simples. Minha mãe foi professora a vida toda. Meu pai
empreendeu sozinho, assim, foi empregado, foi CLT muitos anos. Em um determinado momento da vida dele, mesmo, né, assim, na dificuldade, ele passou a empreender sozinho. Então, assim, criou a gente construindo a empresa dele. Com muita dificuldade até hoje, mas assim, a gente não tinha muito isso. Até, eu acho que pela segurança, ele mesmo nos passava a questão de você ser empregado, você ter uma segurança, né? Então, assim, empreender para mim foi um passo, assim, que eu não tinha, assim, a visão do que seria o próximo passo. Entendi. O meu próximo passo foi, assim, coloca o pé... E Deus foi o show. E Deus vai. E realmente, assim, são 15 anos que eu tenho a empresa. Né? Em 2010, eu abri a empresa. Foi quando eu virei esse momento, né? Eu pedi para ser desligada, né? da empresa, onde eu trabalhava numa instituição financeira. E aí eu pedi o desligamento e com a cara e a coragem. E aí nasceu em mim algo que eu não conhecia, que era vender. Nossa. Porque quando você nasce sozinho, você faz tudo, né? Exatamente. Você cria alguma coisa e você faz tudo. Você se vende. Eu falo, você tem que ter vários braços ali naquele primeiro momento, porque você não tem recurso. Sim. Né? O seu recurso é você, é a sua vontade de crescer. E foi isso que aconteceu comigo. Eu cresci. E você precisou de algum dinheiro para investir? Como que foi assim? Mas como que você escolheu esse ramo de condomínios? Bom, Pri, eu comecei como síndica, né? Entendi. Né, assim, eu iniciei lá atrás como síndica, que foi uma aventura para mim cair assim naquele mundo sem ter a mínima ideia. E cair assim, por isso que eu falo que tudo tem um propósito. Era um problema financeiro no condomínio. E o que eu conhecia? O financeiro. Financeiro. Né? Então, foi o que eu falei para as pessoas. Olha, não conheço nada, mas conheço o financeiro. Então, se o problema foi esse nesse momento, eu vou auxiliar. E aí, eu fui atrás dos outros braços. Né? E aí, eu comecei a estudar. Quando eu resolvi ter a minha própria administradora, é porque eu passei a conhecer o outro lado. Ser síndica não era o braço que eu queria. Tenho paixão até hoje, né? Infelizmente, neste ano eu encerrei as minhas atividades na sindicatura, né? Para focar nos meus projetos. Mas foi o meu primeiro passo. E aí eu abri a minha empresa. Então, assim, recurso, eu acho que assim, boa vontade primeiro, porque, né, você precisa. Conhecimento, então, sem dúvidas. Sim. Mas a questão do recurso é estrutura. Né? Então, assim, sistema. Não vou falar para você que é um investimento inicial tão alto. Hoje, sim. Porque hoje, no tamanho que eu cheguei, a estrutura que eu preciso, hoje você... Então, mais inicial, para quem quer começar, existe uma possibilidade de você ir fazendo devagar. Né? Principalmente nesse meio, que você mais precisa investir em conhecimento. Sim. Porque todos os dias você tem que estar, assim, leis, né? Estar inteirada. Porque foi o que eu falei, eu conhecia de parte financeira. Mas tive que aprender a vender. E como foi isso? Né? Assim, você teve seu marido que te apoiou, mas assim, a gente já conversou e você falou pra mim, eu não tinha um plano B, o A tinha que dar certo. Exatamente. E como foi essa sensação de ter que vender, de ter que sair? Qual estratégia você fez? Pri, naquele momento, eu falo assim, ó, quando você tem a necessidade, você corre atrás. Você começa a achar meios, né? Sim. Eu sou muito grata, inclusive, às pessoas das quais eu tive o apoio, não só de casa, os amigos, né, as indicações, que eu acho que assim, esse network para mim foi fantástico. Você começa a frequentar os lugares envolvidos nesse ramo e as pessoas vão acreditando, e acreditaram em mim. Eu acho que é isso. Acreditaram. Eu acho que eu ia atrás, os meus amigos me indicavam. Então, assim, você começa... Quando você fecha o seu primeiro cliente, você fala... Consegui. Porque quando eu comecei, eu criei... O meu único plano que eu tinha era... Eu consigo me manter dentro da minha estratégia financeira, de todos os recursos que eu precisava para manter escritório, sua vida, porque você deixou de ter os seus recursos fixos, né? Eu coloquei uma meta, eu só tenho 2 anos para fazer isso acontecer. Senão, eu vou ter que achar outro plano. Sim. E com 1 ano, eu já estava com 3, 4 clientes. Que legal. E é uma coisa muito legal que eu hoje, né, tenho 15 anos da empresa, já vai fazer 17 anos que eu tô no mercado condominial, 15 já de empresa, né, estabelecida. E eu tenho clientes desde o início.
Nossa, Eu isso tenho clientes de 15 anos. Nossa. Eu tenho clientes de 14 anos. É o que a gente chama de LTV, né? É raro, porque quando a gente cresce, aí em muitos casos acaba perdendo um pouco a qualidade, perde aqueles clientes do início, ou até mesmo o relacionamento, porque hoje as pessoas elas buscam relacionamento. Aí você cresce, tem um monte de clientes, você acaba perdendo um pouco do relacionamento e é onde eles vão embora. E no começo você é muito próximo do seu cliente. Sim, exatamente. Exatamente. E depois... E manter em 15 anos é um marco. Você não consegue. É difícil mesmo. E aí, assim, você precisa de braços, aí você precisa delegar. Já não é do seu jeito exato, por mais que você crie processos, métodos, né? A gente sabe que é um outro ser humano que está ali atendendo, né, os seus clientes. Então, assim, eu prezo muito por essa proximidade, procuro manter o máximo que eu posso perto dos meus clientes, isso eu faço até hoje, né? Mas no meu ramo existe muito uma rotatividade, né? Então, assim, muda o síndico do prédio, aí ele quer trocar administrador. Ele troca administrador, ele troca as outras empresas. Então, assim, existe uma rotatividade natural. Entendi. Né? E como você lida com isso? Porque mudou o síndico, muitos querem mostrar serviço. Ah, vamos trocar administradora. Como que você faz? Olha, já sofri, viu? Vou mentir, não. Já sofri. Eu brinco assim, a terapia ajuda, né? Ah, entendi. Você começa a tirar o emocional. Ah, entendi. Porque por mais que você é apegado ao seu trabalho, e eu faço com muito amor, eu tenho esse problema, eu tenho um apego, sabe, assim, eu trato o cliente como se, eu brinco que é como se fosse minha casa. Cada condomínio é como se fosse onde eu morasse. Por mais que eles não acreditam, tá? Sim, é natural. O amor, o cuidado. Eles não, eu falo que muitos não acreditam, mas é verdade. Até porque, assim, é uma responsabilidade muito grande. Sim. É a casa do outro, é o dinheiro do outro, sabe assim, é o patrimônio deles. Então, assim, a gente nunca consegue agradar de forma geral. Então, assim, tem essa dificuldade. Então, assim, hoje eu trato que eu faço o meu melhor sempre. Não importa. Eu faço o meu melhor sempre. Eu me dou completamente ao cliente. E, assim, quando acontece a rescisão contratual, a gente lamenta, lógico, não tem o que fazer. Mas, assim, a gente tenta manter a porta aberta. Né? Porque eu já voltei de condomínio, né? Eu já saí de condomínio e já voltei. E não foi uma vez. Foram várias. Isso acontece, porque o síndico que gostava mais de você, aí a outra gestão gostava mais, aí essa que chegou que é um outro parceiro. Então, assim, eu trato isso com muito respeito. Eu acho que é um mercado, eu falo que hoje, né, a gente que mora em condomínios, abre para fora, tudo que se enxerga é oportunidade, porque o que mais tem é prédio. Exatamente. Nossa, em Guarulhos não são poucos. Não, eu brinco. No prédio que eu moro hoje, a foto, eu moro há 4 anos nesse condomínio, e eu olho para fora a foto de quando eu comecei, quando eu fui morar. E hoje, a achada que eu perdi, a visão que eu perdi. Exatamente. De tantos empreendimentos que subiram. Então, assim, o mercado é muito grande, tem muitas oportunidades. Legal. Né? Eu acho que, assim, trabalhar com transparência, com cuidado, é o que é essencial no nosso ramo. Né? Porque a gente, eu sempre reforço, sempre a gente está trabalhando com o patrimônio total do outro. Sim. Né? E assim, como eu falei no início, esse desafio de ser mulher, lidar ali numa reunião de síndico, numa reunião de administração de condomínios, onde tem outros homens, como você conseguiu voz nisso? Olha, Pri, assim, não é fácil, e eu vou falar para você assim que tenho sentido ultimamente, inclusive, um posicionamento mais machista. Eu tenho, assim, uma postura muito forte de imposição, né? Mas realmente não existe sempre o respeito. Tá? Então, assim, às vezes eu aprendi ao longo do tempo que não é nem o tom de voz. É como você se posiciona. Porque às vezes gritar ou alterar seu tom de voz não adianta. Você precisa se posicionar como ser um profissional conhecedor daquilo que você está fazendo. Para você, que eu acho que quando você cria confiança com o cliente, você começa a ser respeitado. Exatamente. Tá? Mas no meu ramo, eu sinto ainda, né? Tenho outras concorrentes mulheres que a gente, né, se conversa muito no mercado, mas eu sinto uma resistência ainda nesse ponto da questão do machismo, e a gente tem que ser forte e se impor mesmo, né? É uma questão de ter respeito pelo que a gente faz, né? Mas você sempre teve essa postura mais firme, de respeito?
Sempre. Até porque, assim, quando, não só por a questão de homem, o que eu iniciei fazendo, né, na questão da sindicatura, você tem que impor respeito. Porque, assim, você não faz o que o outro quer, você... E tanto, mesmo na administradora, a pessoa que está do outro lado, ela sempre acha que você está impondo, né? Então, se você não tiver uma postura firme, a pessoa acha que ela pode te tratar, né, de qualquer forma. Não é fácil, eu tenho visto bastante, eu falo que, assim, a gente acompanha muito o mercado condominial de todas as formas, e eu falo que teve um marco da pandemia para cá. As pessoas se perderam nos condomínios, né? Então, assim, o que movimenta muito condomínio? Grupo de WhatsApp. Né? Então, assim, gera muita ofensa, né? Distrato com o síndico, com o administrador. Brigas, né? Brigas, né? A gente recebeu essa semana um áudio de um morador revoltado porque teve um aumento no condomínio dele. Mas, assim, até onde a pessoa que está do outro lado não entende que, assim, a Patrícia, né, ou não somos nós que impomos um reajuste ou alguma coisa assim. Ele é natural, né? É oriundo daquilo que você está ali vivendo, né? Sim. E as pessoas não têm esse entendimento. Então, existe, sim, ofensa. Então, assim, existe também um trabalho emocional que é obrigatório a gente fazer. É importantíssimo para que a gente possa se manter firme e ter esse cuidado, né, até porque a gente tem que ter o limite, porque a gente nem pode ultrapassar a questão da ofensa inversa. Sim. Né? Então, eu acho que é muito importante. Você falou que saiu do CLT aí por uma questão de saúde, mas assim, empreender já é um desafio, é o que eu falo. Muitas pessoas, elas olham para o sucesso, olham para aquilo que a gente tem, que a gente possui, mas não vê os bastidores, não vê o que existe por trás, lágrimas, tudo que você precisou engolir, tudo que você precisou, assim, ser maleável, ser diplomata, para poder manter o controle e o bom relacionamento. Como que você cuida da saúde em relação a isso? Olha, Pri, assim, ao longo do tempo, assim, em 2019... eu tive um problema sério, que assim, o problema que eu parei lá atrás é porque eu tenho um problema na coluna. Uhum. E em 2019 eu desenvolvi uma crise de ansiedade muito forte, uma coisa que eu nem aceitava. Mas essa questão do trabalho, ela foi desenvolvendo essa ansiedade em mim, porque é muita coisa no dia a dia, muita cobrança, né? Eu falo assim, eu não administro um condomínio. Sim. Muitas vezes eu administro muitas famílias, né? São muitas famílias. Com interesses diferentes. Até dentro da própria casa. E até dentro da própria casa. Então, assim, a gente lidar com tudo isso, então eu passei a cuidar do emocional. Sim. Durante esses anos. E eu busquei fazer um trabalho de terapia, inclusive para quê? No momento de fragilidade, porque você disse uma coisa muito importante. Atrás desse CNPJ tem um CPF. Exatamente. E ele tem momentos baixos, né, que o emocional não tá... Mas, assim, o cliente, ele não pode ser afetado com isso. Sim. Então, eu vou para uma reunião de condomínio, eu não posso dizer para ele que eu não posso falar porque eu não tô emocionalmente bem. Sim, claro. Não tem como, eu tenho que pegar, eu falo assim, eu brinco que na hora que eu seguro o microfone na mão, respira fundo e vai. E às vezes é verdade, quando você começa, parece que todo aquele problema fica e você encara ali e vai. Ali de forma profissional. E quando acaba, você fala assim, ai, meu Deus, agora eu vou voltar. E não é fácil, porque o desrespeito é a pior parte. Entendi. Né? Então, assim, morador que desrespeita você na assembleia, sabe? Sim. Assim, o que eu passo muito, né? Briga, gente. Isso acontece. E até agressão física. Não é meme de Instagram, não, sim, tá? Acontece de fato. Nossa. E a gente já presenciou várias vezes. Então, assim, você ter que lidar com isso, o cuidado que a gente tem que ter com o funcionário, porque ali não somos só nós. Eu tô com a minha equipe. Eu tenho que ter um cuidado com eles, um respaldo para eles. Eles não podem ser atingidos por aquilo. Sim. Então, assim, é difícil. Então, o tratamento emocional é extremamente importante. Fundamental. É fundamental. E hoje eu tomei coragem para tratar do corpo, né? Ah, parabéns! Porque precisa, porque... Sim. E a gente vai deixando.
Não se prioriza, é muita não se prioriza, coisa. a gente olha muito pro trabalho e não se prioriza, né? É o que eu falei, teve uma entrevista antes de você, que é uma psicóloga, ela é especializada em neurociência, e a gente estava falando dessa questão de ansiedade, de cuidado. E se a gente não faz isso, uma hora o nosso corpo para. Não tem jeito. Então, quanto antes a gente entende esse processo de dentro para fora, que a prioridade tem que ser a nossa alta performance, senão não vai sustentar nem a empresa e nem a nossa família. Então, quanto antes a gente entende isso, a gente consegue aí novos resultados. E o importante desse cuidado, por exemplo, eu descobri um problema nas cordas vocais. É mesmo? Porque eu descobri que todas as vezes que eu falo alto, e o meu tom de estresse, porque quando você eleva o tom, Sim. você imagina, eu faço assembleia com 400, 500 pessoas. Imagina a altura da minha voz para que essas pessoas se concentrem naquilo que eu estou falando e mantenham o foco em mim. Então, foi um trabalho que eu tenho feito também para que eu não altere mais a voz. Porque as pessoas têm que prestar atenção em mim sem que eu altere a voz. Sim. Porque eu fiquei vários dias sem poder falar. Meu E não Deus. era nenhum problema de, né, na garganta, alguma coisa assim. Eu não sabia o motivo, tive que passar por uma fono, tomei medicamento para abrir cordas vocais, porque eu fiquei Nossa, que sério. voz nenhuma. Então, isso aconteceu 4 vezes até que eu descobrisse que isso era um problema. Porque eu achava que era só o emocional. Sim, sim. E aí, junto da terapia, eu descobri que eu desenvolvi isso diante do estresse. Nossa. Então, todas as vezes que eu elevo o tom de voz, as minhas cordas vocais fecham. E de fato tem que ter muito amor, né? Assim, já passaram aqui vários nichos de perfis, de empreendedores, e o que a gente percebe é o amor pelo que faz, o propósito nisso tudo. E qual que é o seu propósito hoje? Olha, Pri, eu vou te falar, eu criei um amor nisso que eu faço, e se eu falar pra você que eu nunca tentei desistir, Você tentou? já. Porque chega um momento que, assim, o que você ouve, é difícil lidar com o ser humano, né? Assim, são muitos desafios durante o dia ali nos condomínios. E às vezes você fala assim, poxa, você não é valorizada. Foi o que eu falei assim, as pessoas não acreditam, mas eu faço com muito amor. Eu tenho apego. Tem que ter muito eu amor. tenho muito apego ali, eu faço mesmo. Então, assim, é desafiador. E quando eu penso em desistir, eu penso de onde eu vim. E aí eu falo, não. Eu ainda tenho mais uma jornada. E eu não vou parar. Então, assim, tanto que no final de 2024 agora, eu fiz uma fusão com outra empresa. Que legal. E nasceu a terceira empresa agora no ramo condominial. Então, as duas empresas compraram, né? Não, essa empresa que nasceu comprou essas duas empresas. Certo. A gente dobrou de tamanho de janeiro para cá. Então, assim, foi o motivo de eu ter deixado a sindicatura, foi por conta disso, para eu focar nesse novo projeto. Então, assim, tem que ter amor. Porque se eu pensasse em desistir, né? Quando eu fiquei, em 2019, eu pensei em desistir quando eu fiquei doente. Sim. E aí, é assim, a minha cabeça trabalha mais rápido. Por isso que eu não aceito o problema. Pensou mais rápido. Não, peraí, tem um monte de coisa pra resolver, depois eu penso em desistir. Exatamente. Então, assim, eu falo, não, essa crise de ansiedade, ela vai passar. É algo momentâneo, ela vai passar. Sim. Então, assim, aí veio a pandemia. Na pandemia, a gente viu tantos empresários que não conseguiram segurar. E eu vou dizer pra você, pra mim foi o melhor ano da minha vida. Assim, é difícil você olhar e falar assim, como que pode, durante uma pandemia que foi tão desafiador para tantas pessoas, mas o desafiador para mim só me fez crescer. Porque assim, você imagina, você tá no escritório totalmente físico, né? As pessoas ali. E agora? Que vai todo mundo para casa. O que eu faço para me adaptar a um novo mundo? Sim. O que eu percebo são as pessoas assim que elas se adaptam rapidamente. Então, assim, aconteceu um desastre, aconteceu um problema, ao invés de se vitimizar, qual é a solução? Então não dá tempo pra gente se vitimizar, pra pensar no que vai acontecer, qual o próximo problema. A tendência é a gente ter cada vez mais problemas. Então, assim, qual a solução? Então, as pessoas que ficaram muito bem na pandemia, elas focaram numa solução. As que não ficaram tão bem, focaram no problema. É verdade. Então, assim, para muitas pessoas, assim, muitos empreendedores que eu converso, foi, assim, um dos melhores anos.
eu acredito mais por esse perfil. Então, assim, o que eu percebo muito nas pessoas é isso. A vitimização. Então, assim, não se vitimize, nem pense nisso, nem pense em se vitimizar. Procure a solução, procure resolver o problema, procure estratégias, procure uma forma de ter uma renda, se não tem muito dinheiro para investir. Empreende, tem vários nichos, vários ramos que não precisam de muito investimento, mas assim, foque em estratégia. Eu sempre falo assim, ó, todo mundo tem um momento do... o vitimismo vai bater na porta em algum momento. Chora 5 minutos, enxuga lágrima e olha e vai embora. Sim. É assim, porque não é fácil, né? A gente sabe que... Né? Mas se você cria esse propósito de olhar pra frente... Sim. Entendeu? E eu acho que sempre eu foquei muito na minha família. Uhum. Então, o meu crescimento sempre foi olhando pra eles. Entendi. Né? Então, assim, tanto o meu marido como eu, a gente veio juntos, né? Então, assim, você olha, você não quer desistir. Você tá ali junto, você fala, não vou desistir agora, né? E conta pra mim qual foi, assim, um dos seus maiores desafios para empreender, para crescer, para chegar nessa fusão. Olha, desde que eu comecei, pra mim o maior desafio, sim, era vender. Era vender a minha imagem, né? Vender a empresa, vender o seu trabalho. Pra mim era o maior desafio. Então, assim, e sempre é. Todos os dias. Sim. Tá? Depois foi você conseguir entender que você sozinho não faz nada. Então você precisa de outros. Eu tive uma sociedade durante 8 anos, né? Depois rompemos a sociedade e eu continuei sozinha. Né? E aí já venho com essa ideia de ter uma fusão e de crescimento, né? Já há algum tempo. E já era para essa fusão ter acontecido no começo do ano passado. Mas é bem burocrático, todo o processo, né? Demos início. Quando foi em outubro, viramos a chave já de fazer todo o processo. Em janeiro, estávamos estabelecidos. Então, assim, o desafio agora, assim, para cada dia que você passa, um desafio é diferente. Sim, sabe, você são problemas diferentes. Você vai criando, então, assim, todo dia é um desafio. E isso me motiva. Sabe? Primeiro foi, você tinha sua casa... e você dominava ela sozinha. Divide sua casa com alguém. Uma equipe nova. Junto com a sua equipe. Nossa. Os meus, os seus e os nossos. Né? Então, assim, eu tinha a minha equipe. Você chega numa empresa com outra equipe. Até, assim, você me falou assim da questão de você ter um posicionamento firme, né? Imagina que eu cheguei na casa do outro. Porque eu deixei a minha casa e fui para outro escritório. Então você chega para as pessoas te respeitarem. Né? Porque não é só a questão de imaginar que assim, tem um sócio novo agora. Não. As pessoas têm que criar respeito por você. E você tem que conquistar aquelas pessoas. Sim. Então, assim, nesse ano, para mim, eu achei que de todos os meus maiores desafios seriam eu unir aquelas pessoas todas no mesmo lugar. E você conseguiu? Olha, eu ainda nem acredito que tá dando tão certo. Que legal. E isso é legal. Porque precisa ter uma cultura muito forte pra eu tinha uma expectativa, talvez não tão... Eu não coloquei tanta expectativa, com medo de não dar certo. Sim. E existe... É o que a gente fala assim, não é aquela imagem forte que a gente vê ali, sim, mas existia um medo, né? Você fala assim, eu tô deixando 15 anos de uma história pra começar uma nova. Ou um crescimento novo, né? Porque a minha história, né, só vai aumentar daqui pra frente. Só que assim, era uma história nova, num ambiente novo, com pessoas novas, e ter que juntar os meus, que estavam chegando na casa nova, serem aceitos, recepcionados, né? Tudo novo, e aí você vem colocar a sua cultura ali dentro. Que desafio. E eu vou falar pra você, hoje, de janeiro pra cá, que eu tô estabelecida já, né? Tá fantástico. Nem eu tô acreditando o quanto a gente não só melhorou, assim, superou a minha expectativa. Sim, de fato. Né? E assim, e cresceu. O medo que eu tinha era que, naquele momento, as pessoas no mercado, porque eu tive que anunciar pro mercado, que 2 empresas na mesma cidade iam se unir. Como é que as pessoas entendem isso? Muitos acham que um quebrou, que o outro comprou. Sim, exatamente. Quem tá falindo. Exatamente. A gente ouviu muito isso. Quem comprou quem? Abalou alguns clientes. Porque até o cliente acreditar.
Porque antes da efetiva publicação, nós chamamos os clientes, posicionamos aos clientes o que estava acontecendo. Mas assim, e quem acredita em você até que você prove que é aquilo que você está exatamente, que você tá fazendo, vai né? ter qualidade, como vai ser. Eu falo que assim, era o inverso, né? Os clientes que vieram da outra empresa imaginavam assim, ele vendeu e agora vai ter outra pessoa à frente desses contratos. Sim. E aí eu tinha que dizer, não, continuamos com o Patrícia gestor. continua aqui, sim. E vice-versa. E a gente foi tratando. Então assim, eu não... Hoje, você imaginar, nós estamos falando de 7 meses de uma nova empresa. É recente. É muito recente. Né? E a gente, eu quero acreditar que isso não vai ser um novo empreendimento que eu vou... Não. Uma coisa que eu estou crescendo aquilo que eu já fiz. Sim. Né? A ideia é isso daí. E me fala uma coisa que eu não entendi. O que a fusão ela pode agregar, assim, além do que a Loa, que é a sua antiga empresa, já agregava? Qual o diferencial dessa fusão? Durante o tempo que eu vim trabalhando isso, porque foi o que eu te falei, sozinho a gente não faz nada. Né? E você ser sozinho na questão da gestão da sua empresa, por mais que você tenha outras pessoas abaixo, que eu tenho uma equipe sensacional trabalhando comigo hoje, você precisa de um par. É muito importante um par. Sim. Sabe? Na troca de ideias, na divisão de conhecimentos, sabe? Na divisão do que cada um é melhor. Então, quando a gente veio com essa ideia, já estudando há bastante tempo, essa ideia surgiu antes da pandemia. Nossa, já faz bastante tempo. Nós já estudávamos isso, a pandemia nos travou, porque foi algo que aconteceu e ninguém sabia como que a gente ia tratar isso. E aí, nesse momento, a gente deu essa pausa da pandemia, depois retomamos a conversa de novo. E qual que era a ideia? Vamos agregar o que cada um tem de melhor. Entendi. Então, assim, o que eu faço de melhor? Que meu sócio faz de melhor. E o maior desafio nosso era como que a gente não vai se conflitar dentro da nova empresa? Porque ambos faziam a mesma coisa. Verdade. Né? Então, assim, o desafio para quem empreende sozinho é para quem faz em 2 é outro. É outro. Sim. E principalmente, assim, 2 pessoas que faziam a mesma coisa. Juntas, com culturas diferentes, equipes diferentes. Como é que nós vamos estabelecer isso? Sim. E juntos vamos conseguir caminhar sem se conflitar. Né? Qual que é o nome da nova empresa? Agora é Fusion Administradora Administradora de Condomínios. Que legal. E assim, você já é uma referência em Guarulhos como administradora de condomínio, já é muito conhecida, já tem ali um know-how. Com a Fusion, acredito que ainda vai potencializar ainda mais, com certeza vai ser muito rápido para vocês chegarem até em outros municípios, então dá para ver isso, dá para ver esse potencial em vocês. E quais são os objetivos aí para esse resto de ano, para o próximo ano? Hoje a gente já está atendendo parte no interior. Ah, é? Guarujá. Que legal! São Paulo eu já tenho bastante empreendimento, grande parte da minha carteira é Guarulhos, né? Sim. E eu tenho um projeto que é abrir uma administradora no interior. Eu quero abrir uma filial no interior. Eu quero pegar empreendimentos de casas, né? Ah, sim, de condomínios fechados de casa. Esse é meu projeto pensando no meu futuro. Né? Em algum momento eu preciso mudar e eu queria ter uma nova administradora. Essa já é um projeto que a gente já tem. Já estamos, assim, por isso que a gente já está atendendo Atibaia, Vinhedo, né? Então, assim, a gente já está estendendo alguns, já tem Mariporã, agora em Bragança. Que legal. Então, eu já estou estendendo já com esse objetivo de ter uma administradora para o interior, né? Mas é algo que, assim, é um projeto aí de uns 5 ou 6 anos, diante da estrutura que a gente precisa criar. Porque eu não quero crescer sem uma estrutura bem firme, bem estabelecida. Legal. Né? Até para eu ter um ponto fixo no interior. Sim, né? sim. Não passar. Hoje a gente consegue se deslocar, até porque o atendimento é muito mais via telefone, sistêmico, do que presencial. A gente só desloca até o cliente mesmo em momentos de assembleias, alguma coisa assim, ou algumas reuniões. Então, para quem empreende no nosso ramo, porque, assim, se você estiver bem estabelecido, você consegue fazer da onde você estiver. Que legal. Né? E assim, como que vocês conseguem se destacar da concorrência? Pri, eu prezo muito por um atendimento humanizado. Aquela questão que a gente falou anteriormente sobre estar próximo do seu cliente. Entendi.
É assim, por mais que é mais um cliente, eu não quero tratar ele como só mais um cliente na minha carteira. Então, essa proximidade, esse cuidado personalizado. É assim, todo condomínio é igual? Não, não é igual. Não é igual. Então, meu diferencial é se preocupar com qual é o seu problema específico. O que o seu condomínio tem de necessidade. Entendi. Entendeu? E não te tratar assim, tá bom, vou administrar e é só mais um na minha carteira. Não, porque são particularidades que cada cliente tem. O que acontece num condomínio não acontece no outro. A necessidade de um não é a necessidade do outro, entendeu? Sim. É isso que eu busco. Que legal. E assim, o que você pode dar de dicas para quem está nos ouvindo sobre vendas? Como que a pessoa pode aí se destacar no mercado, no empreendedorismo? Olha, Pi, pra mim, eu falo assim, todo dia é um ensinamento. Porque, assim, primeiro tem que perder a vergonha, que eu sou extremamente tímida, não pareço, né? Mas eu sou extremamente tímida. Então, assim, primeiro, se você não conseguir fazer, você tem que investir nisso. Certo. Porque, por mais que você tente no seu ramo fazer N coisas, né? Você precisa conhecer o seu negócio, às vezes a gente não tem expertise em tudo. Sim. Né? Então, investir na ferramenta para vender, nos profissionais que têm esse conhecimento, e importante, ser visto. Isso legal. é muito importante, Entendi. né? Então, assim, divulgar seu conhecimento também é muito importante. Isso faz com que as pessoas atraia a atenção das pessoas para o seu negócio e o interesse delas em te conhecer. E isso faz com que os negócios aconteçam naturalmente. Verdade. Aí, ó, fica aí uma ótima dica para quem já está há muitos anos no mercado, já é renomada, conhecida e consolidou e vem consolidando até em outros locais. E você sabe que a gente tem um quadro fixo aqui chamado Por Trás da Porta? E aí, vamos? Vamos! Mas antes, olha só, quem deixou aqui o Por Trás da Marca mais confortável, nosso patrocinador, novo patrocinador, a N Formatos. A N Formatos é uma tapeçaria também renomada aqui em São Paulo, que faz aí sofá sob medidas. Já fez sofá pro Big Brother, faz assim para essas cafeterias assim de luxo. E eles têm como propósito que o sofá ou qualquer outro móvel da casa leva união. Não é apenas um móvel. Então, assim, eles descobriram o propósito deles quando uma pessoa que eles fizeram um sofá falou assim, nossa, minha filha ficava no quarto e depois que você fez esse sofá, agora todo mundo fica reunido na sala. Então, assim, para quem quiser conhecer, super indico aí a N Formatos. E agora, mistério, chegou a hora do nosso quadro fixo, Por Trás da Porta. Aqui a gente vai além dos bastidores da empresa para conhecer um pouco mais do que está por trás da marca. Então vamos lá. Paty, qual foi assim o momento mais inusitado que você teve numa assembleia? Nossa, dá para escrever até um livro. Eu já tive de tudo. Mas assim, eu acho que um que me chamou a atenção, porque acho que eu fui pega de surpresa. Eu tava chegando na assembleia, a minha equipe já tava toda montada, né? Eu fui a última a chegar. E conforme eu entrei, eu vi uma mesa voando. E eu pensei comigo, nem começou a assembleia. E já tinha uma mesa voando. Então, assim, são momentos que o que mais preocupa a gente, né? É assim, depois que acontece, a gente fala que dá pra escrever um livro. Sim, a rir, né? A gente ri depois. Até porque, assim, eu não estava no momento. Assim, eu vi de longe a mesa voando. E depois, quando as pessoas que estavam ali contando como é que a mesa voou, e você fala assim, meu Deus do céu. Era assim, foi celular que voou, foi coisa que voou. Então você fala assim, a gente ri. E a cena que eu assisti, eu falei assim, porque eu pensei assim, já teve briga no meio da assembleia, discussão e tal. Mas eu nem tinha começado e a mesa já estava voando. Pensei comigo, que eu vou enfrentar hoje daqui pra frente, né? Nossa, que susto. Então, tem umas coisas bem diferentes. Quem é a Patrícia, mãe de 2 filhos, a Laura e o Murilo? Quem é a Patrícia? Olha, a Patrícia, sou apaixonada por eles.
A Laura é minha filha, o Murilo é meu enteado. O Murilo tá comigo desde os 2 anos. Então, assim, hoje ele mora comigo, né? Ele veio pra São Paulo, morava no interior com a mãe. Hoje ele mora comigo. E, assim, tá comigo desde pequenininho, fez 20 anos agora. Então, eu falo pra ele, é meu filho. Não tem como dizer, né? E a Laura foi o meu maior sonho. Porque eu sempre quis ser mãe. E foi uma luta para eu conseguir ser mãe. E ela é o meu maior propósito. Ai, que lindo, que lindo. E o que o seu trabalho te ensinou com a vida? Eu acho que o que mais me ensinou, Pri, é que não dá pra gente ser fraco. A gente não tem tempo para ser fraco. É desafiador, independente do ramo. O trabalho e, assim, entender que eu precisava sozinha construir algo que dependia de mim, com todo o apoio que eu tive, com tudo. Mas se você não tiver força, se você não for atrás, não vai acontecer. Então, quando eu sabia que na minha meta eram só 2 anos, eu descobri uma força que eu não sabia que eu tinha. Então, foi o mais difícil para mim acreditar em mim. Sabe? Não desistir é algo que me motiva todo dia. É acreditar que eu sou capaz. É isso. Uau. Qual o seu maior medo? Eu acho que o meu maior medo é não ter minha família. O resto eu corro atrás. Uau. E se você voltasse no tempo e tivesse que falar algo para Patrícia, que não sabia se ia dar certo, o que você falaria? Vai lá que você consegue. Isso aí, uau. É uma força, gente. Essa mulher é uma inspiração. Falo para vocês que ela é determinação, ela é força, ela é família. Ela encontra força que acho que nem ela sabe que existe dentro dela, mas ela encontra todos os dias para lutar por um propósito maior, que é os filhos dela poder olhar para ela e falar: que orgulho, minha mãe. E uma frase aqui para a gente finalizar, o que você deixaria para quem está nos assistindo? Um conselho? Se fosse uma última frase para quem está vendo, quem está querendo desistir em casa, o que você falaria? Olha, acredite em você. Não desista. Existe uma força maior. Que você precisa buscar dentro de você isso daí e acreditar primeiro em você. As pessoas de fora podem te apoiar, mas você é o primeiro que tem que acreditar em você. Uau! E é isso, gente. Vocês que gostaram desse episódio, compartilha, que essa mensagem ela precisa chegar a muitas pessoas. A gente ensina sobre negócios, sobre saúde, porque sem a saúde a gente não chega a lugar nenhum. Então, antes mesmo de ter um CNPJ forte, a gente precisa de um CPF forte. Então, curte, compartilha e eu agradeço novamente os nossos patrocinadores, a Vértice AEC, N Formatos e FTP Contábil. Muito obrigada por acreditarem nesse projeto e juntos a gente está construindo esse legado que vai chegar para muitas pessoas que precisam ouvir mensagens motivadoras, inspiradoras e que não podem desistir, porque existe algo muito maior que elas carregam. Então, até o próximo episódio.